Olá, você que me acompanha pelo meu canal no YouTube e também pelo Instagram. Eu me chamo Chaleone Moreira, eu sou escritor do livro O Avião de Papel, também escrevo para a fase adulta. Tenho partilhado com você um pouco sobre a criança e seu desenvolvimento. Continuando hoje nesse livro, O Direito de Ser Criança, Problemas da Criança Apressada, na página 10, vai dizer assim: atualmente é difícil reconhecer que as crianças são crianças e não adultos em miniatura, porque elas se vestem e se movimentam como adultos. É interessante nós refletirmos que esse livro foi escrito em 1931, né? Uma outra sociedade, um outro tempo da história, mas na sociedade atual que nós vivemos, nós conseguimos encontrar muito mais essa situação. Muitas vezes nós olhamos para as crianças e vemos que elas estão tão apressadas que muitas vezes querem ser tratadas como adultos. Não querem mais ser tratadas como crianças. Muitas vezes o jeito de falar, o jeito de agir, você olha para aquela criança e olha, é tão madura para a sua idade. Até se pergunta isso. Porque muitas vezes está se tornando algo normal esse apressar da criança. A criança muitas vezes é pressionada a ser uma criança intelectual, muitas vezes com 9 anos, 10 anos, 4 anos, já se exige da criança algo que muitas vezes ela não pode dar ou não está preparada para aquilo. O desenvolvimento da criança, ele é um desenvolvimento muito equilibrado. As fases que a criança tem para o seu desenvolvimento, elas são fases que precisam ser respeitadas para que as crianças possam se desenvolver bem, fase por fase. A fase do aprendizado, a fase inicial, que é a fase das primeiras palavras, das primeiras vogais, que vai do balbuciar, né? Naquela fase bebê. E também toda aquela estrutura que vai nascendo na criança para que ela se adapte a esse mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, consiga compreender a comunicação, consiga compreender o que acontece à sua volta. Então isso leva tempo. A criança só está preparada a partir desses momentos, a partir dessa construção de quem é, da sua infância, para que se torne um adulto mais centrado e mais equilibrado. Então, por isso David vai dizendo sobre isso, que nós olhamos a criança e será que nós vemos um adulto em miniatura? Como era comentado na Idade Média, as crianças, não havia diferenciação entre crianças e adultos. As crianças utilizavam roupas igual a dos adultos, liam literaturas adultas, faziam trabalhos adultos nas fábricas. A criança fazia 7, 8 anos e se estivesse forte já poderia trabalhar para ajudar a sua família. E isso é algo muito triste. E é algo que ficou na história. E hoje nós não podemos replicar novamente na sociedade contemporânea o que se vivia na Idade Média. Precisa haver um grande equilíbrio e um grande respeito da vida infantil nesse tempo, para que nós não colhamos futuramente crianças imaturas, crianças com problemas emocionais gerados por esse apressar desse tempo. E nós precisamos ter um cuidado muito grande, temos uma participação muito ativa nessa parte, porque nós formamos os nossos filhos. Nós que temos filhos, nós precisamos respeitar todos os momentos.
incitar no coração deles a criatividade, a imaginação. Por isso eu falo muito da leitura, da literatura infantil na vida da criança, porque se ela inicia-se a vida infantil tendo a literatura consigo, ela consegue se tornar um adulto leitor, um adulto interessado, um adulto criativo, um adulto que tem uma imaginação, que consegue criar, que consegue ser um bom profissional. Tudo isso nós devemos à infância, a uma boa infância.